Muito bem, minha gente, nós vamos voltando aqui para o estúdio agora já para conversarmos com Silvana Maria Lenzi. Bom dia, Silvana. Tudo bem? Como é que foi a semana? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Você se dá bem com esse calor todo aqui do Rio de Janeiro? Ou ainda se ressente muito do calor, já que você é do Sul? Ou já está para lá de acostumada, já não faz mais diferença alguma para você? Não, faz toda a diferença. Na verdade, eu estou aqui no Rio porque eu detesto frio. Eu detesto frio e eu passo mal com frio por causa do meu quadro de artrose, né? Uhum. Mas atualmente, pelo meu outro quadro que eu estou passando, eu tenho altos de calor e tenho altos de frio, assim, uma coisa imediata. E com esse calor que tá, tem hora parece que eu vou... Ai, abre tudo, liga ventilador, liga ar, é uma coisa louca. E ainda pega o leque, porque é um calor diferente aqui, por causa do tratamento do câncer, né? Infelizmente. Imagino. Então, juntou tudo. Mas não é que eu ame o calor extremo, mas eu prefiro o calor do que o frio. Eu, na verdade, sempre gostei muito da primavera, mas não existe mais, né? Pelo menos não no Rio de Janeiro, né, Silvana? Aqui no Rio de Janeiro existem 4 estações, eu costumo sempre brincar com isso. É verão, calor, quentura e mormaço. Não tem primavera. Tem a estufa também, a estufa. Tem hora que você sai na rua, quando você abre a porta, assim, parece que tem dando uma estufa. Né? Terrível, então, isso aí não é saudável, né? Não é saudável, não é agradável. Aquele negócio de sai do banho, já está suando, tanto que eu botei um ventilador no meu banheiro. Mas não resolve, assim, ameniza, tudo ameniza, né? E como se não bastassem todos os problemas que nós já temos, né? Ainda tem que enfrentar esse calor absurdo, que é uma coisa que a gente não controla, né? Mas que lamentavelmente vem sobre todas as dores de cabeça e ainda vem torrar a nossa moleira todo esse calor. Eu acho que você deve ter visto, eu andei falando essa semana sobre a questão do que eu chamei de ditadura da mediocridade. Eu venho falando sobre isso já há algum tempo. No ano passado eu falei nisso algumas 2 ou 3 semanas diferentes, mas essa semana eu iniciei uma série de textos que eu vou soltar aos pouquinhos, falando de forma exaustiva sobre o comportamento aceitável de mediocridade que se instalou na população, de um modo que a gente está fazendo a coisa por menos, porque tá bom, e nesse aspecto entra uma porção de coisas que, entre outros tantos desdobramentos dessa mediocridade, por exemplo, está o parecer ser mais importante do que aquilo que efetivamente é. Ou seja, eu tenho uma realidade, eu mascaro com números que faz todo mundo ficar feliz, as pessoas fingem que acreditam, a gente finge que é aquilo, e todo mundo fica tranquilo. E é incorreto politicamente se eu levantar a mão e disser assim, mas esses números realmente dizem a verdade? Aí pronto, o mundo cai sobre a minha cabeça e eu falei de corda em casa de porcada. É um absurdo o que se instaurou na sociedade. E aí eu venho falando com vários dos nossos colunistas que participam aqui sobre essa questão. Você concorda que nós estamos vivendo uma realidade dessa, em que a mediocridade tem tomado conta do modus operandi da sociedade, ou é um exagero absurdo? Hoje um grande amigo meu falou assim, já você está meio ácido. Será que eu estou tão ácido ou a realidade, lamentavelmente, é essa mesmo? Não, é isso mesmo, infelizmente é isso mesmo. E não é de agora, cada vez mais está potencializando tudo isso, porque eu acho que é um conjunto da alienação das pessoas, da doutrinação, de o cara não ter educação, do cara não pensar, de ele não é exigido, ele não é cobrado, ele não é responsabilizado, e ele deixa o barco correr. Não vou parar para pensar, porque ele, na verdade, ele não sabe nem, às vezes, pensar o que é, o que deixa de ser, ele não foi preparado para isso. Né? A educação está extremamente frágil, desviada,
porque isso para mim sempre tem a ver com a educação, né? Quando exige que a pessoa vá refletir, vai questionar, né? Aquilo que ela está sendo apresentada a ela. Não, quer saber? Tá tudo bem, eu estou bem, eu vou levando. Não sabe nem o que é, não sabe nem o que falar. Não tem argumento porque não consegue captar as coisas, não consegue, como é que eu vou te dizer, extrair nada. Não, tá vazio. As pessoas estão com mente vazia, não consegue. É simplesmente isso que eu vejo. Você não tem com quem conversar, são poucas as pessoas que às vezes você quer conversar e se aprofundar. E mesmo assim, às vezes tem algumas rixazinhas por diferença de opinião, mas isso não é problema, isso é normal, né? A questão é que você não consegue ter diálogo com ninguém exatamente por causa dessa mediocridade, dessa falta de discernimento do que realmente está acontecendo, do que não é. Ninguém quer se aprofundar em nada, quer empurrar com a barriga, é o que todo mundo fala, vamos empurrando com a barriga. Quanto mais raso, melhor. Quanto mais superficial, mais interessante, né? Eu percebo isso muito claramente em diversos segmentos da sociedade, em diversas questões que a gente passa, e a grande, como eu diria, a grande sensação que dá de medo é que a gente não vê mudança a médio e curto prazo, porque, de certa forma, o que se percebe claramente é que as pessoas preferem o raso por não terem noção de futuro. Ou seja, eles querem o aqui e agora, né? O imediato. Como não tem planejamento para adiante, vai se aprofundar para quê? Viver o aqui e agora o mais rapidamente possível, consumir o que é possível. E aí nós temos uma sociedade que vive como um bando de gafanhotos. Eles chegam numa plantação de informação superficial, consomem aquilo como gafanhotos em bando, né? Vai fazendo aquela cumilança toda, acabou aquilo, acabou um abraço, vão dormir para fazer a cesta daquela refeição lauda que fizeram, e no dia seguinte vão começar de novo a querer consumir o que for mais imediato. O que é mais interessante, eu não sei se você vivenciou isso, eu participei disso muitas vezes e com muita, como é que eu diria, muita pertinência, né? Eu lembro claramente que na minha juventude, mais na minha adolescência e juventude, um determinado assunto começava a semana e ele terminava a semana. Nós tínhamos um problema no país ou no município, né? As chuvas no Rio. Eu lembro muito da chuva de 68, que acabou aqui com o Rio de Janeiro, inundou o Jardim Botânico, tudo foi uma tragédia no Rio de Janeiro. Aquilo ficou um campo largo, grande, né? Sendo assunto nas ruas, nas portas, nas vizinhanças e tudo. Era um assunto que perdurava, né? Porque não se tinha, primeiro, tantos assuntos assim para serem consumidos. E segundo, havia preocupação real e profunda sobre a situação de muita gente e as circunstâncias que a cidade atravessava. Hoje, o assunto começa na segunda, ele pode até voltar na segunda que vem com tantas outras informações que lhe acrescentaram, mas já totalmente mexido e com outras coisas e perdendo, às vezes, até a importância efetiva. Sim, perde força. Para o lugar. Você quer ver uma coisa muito singular sobre isso, um exemplo muito singular? A própria tragédia no Rio Grande do Sul. Ela aconteceu, passou a primeira semana, houve tudo aquilo, aí as pessoas com aquele monte de entulhos nas portas de casa e tudo mais, e tal, passou. A primeira semana passou, foi lá. Bom, passou a primeira semana, começou a escassear as notícias, daqui a pouco você já escuta as pessoas dizendo assim, meu Deus, eu não aguento mais falar em Rio Grande do Sul, porque, na verdade, elas consumiram aquilo como uma notícia e não como envolvimento sobre aquela importância. Daqui a pouco aquilo já foi embora. E aí, quando você volta 3, 4, 5, 6 meses depois, você vai ver os entulhos nas portas, as pessoas com as mesmas dificuldades, elas ainda estão morando em ginásios, em barracas de campanha, não sei o quê.
e todo mundo contente. Olha, o governador conseguiu fazer isso aqui para a gente está aqui vivendo. Então, quer dizer, a coisa não mudou, o status quo não mudou, pararam de falar e a vida segue como se, porque aquilo ali foi só uma notícia consumida. Foi esse grande estardalhaço em cima, mas a solução de efetivamente ninguém fez. Não. E é isso que a gente vem percebendo, que as coisas vão se atropelando, ninguém vai dando importância a absolutamente nada e o que dá tá bom. E o que é pior, lá em relação ao Rio Grande do Sul, isso. O próprio pessoal que sofreu, que está no meio disso tudo, age assim com mediocridade. Muita gente. Apoiando ações que realmente não deram a real importância para aquele caos, entendeu? Está tudo bem, lesa um, lesa o outro, olha só, roubando coisas, já que a casa estava lá e qualquer coisa, desviando doações. O que interessa, cada um quer se dar bem, não importa se vai prejudicar o outro, se está certo, se está errado. Então, é educação, é valores, é poder e dinheiro, é isso. E valores, né, Silvana, sobretudo, porque quando a gente tem os valores como norma de procedimento, de conduta, né, questões éticas e tudo mais, mesmo que determinadas circunstâncias não nos sejam favoráveis, a gente não teme expô-las, né? Para que seja resolvido, porque a gente tem hombridade, tem brio, né? Tem honestidade, tem caráter, né? Você vê, ainda falando sobre mediocridade, uma das coisas mais claras que a gente percebe também, mais evidente sobre a questão da mediocridade, é a distorção dos números, né? Para que haja uma narrativa favorável ao que eu pretendo impor ou supor como resultado, eu minto os números. Eu lembro muito bem que eu trabalhava numa grande empresa, há coisa de uns 30 anos atrás, e uma colega de trabalho chegou perto de um dos nossos gerentes, né? Eu estava perto, e ele falou assim, olha, temos que correr para solucionar um tal problema, que eu fui tirar esse relatório aqui, e esse relatório mostrou tal situação e isso pode causar um problema. Aí ele falou assim, mas por que você tirou esse relatório? Não, porque esse relatório é o relatório que se tira todo dia para saber disso. Não, para de tirar esse relatório, não precisa tirar esse relatório. Tá, mas o problema existe. Não, mas aí não vai ter existir mais. Para de tirar o relatório. Pronto. Mágica. O problema resolveu. E aí os números de resultados são assim também. Você, de certa forma, troca a forma de contabilizar as coisas e a tragédia do desemprego, por exemplo, vira quase pleno emprego, como nós estamos vivendo hoje. Alguns economistas estão falando que nós estamos vivendo pleno emprego. Eu só quero saber onde é que está o pleno emprego, só se for na casa dele. Porque na casa porque eles estão contabilizando Bolsa Família como emprego, né? Está errado. E autônomos e essas coisas, isso não é emprego, gente. Quem é autônomo com CNPJ, o MEI é empregado. Eu quero saber como. Que ele não pode garantir absolutamente nada. Emprego requer o conceito de segurança mínima, né? Segurança mínima, empregabilidade. Eu estou empregado, eu tenho uma garantia de receita, né? De renda, de alguns benefícios e tudo mais. Quando eu trabalho por conta própria, mesmo que eu esteja com o CNPJ, mesmo que eu esteja com o MEI, mas ainda assim eu seja autônomo, lógico que eu estou tirando dessa conta aí os empresários propriamente ditos, de microempresários no mínimo. Quando eu estou nessa situação, eu não posso garantir qual é a minha receita no final do mês. Você não tem a estabilidade, a segurança, como é que você vai... O que você pode gastar, o que não tem. É o essencial. Aí não paga a conta do gás esse mês, paga só da luz, paga o aluguel e vai empurrando com a barriga, entendeu? Aí você transforma... que não está empregado. Pois é, você transforma a viração em emprego formal. Isso é uma crueldade, né? Isso é uma crueldade. Porque, obviamente, você não tem um emprego. Você está se virando. É um emprego informal.
Imagina quem está no Bolsa Família, por exemplo, é considerado como empregado na contabilidade dos empregos, é contado como empregado, ou seja, o camarada está ali recebendo uma transferência de renda, um benefício para não morrer de fome, e aquilo é considerado como emprego. Pelo Você amor. viu a ação do prefeito lá de Blumenau em relação a isso? Não. Ele está fazendo um trabalho belíssimo, mas aí mostra exatamente isso que a gente está falando. Eles estão tão acostumados à mediocridade, a isso que recebe, que eles não querem. Ele vai em cada morador de rua que recebe, as pessoas que recebem Bolsa Família ou qualquer tipo de auxílio, e diz, olha aqui, ó, nós não queremos isso na nossa cidade, não queremos ninguém morando na rua, ninguém nessas condições. Então, qual é o seu problema? A gente vai resolver. É tratar porque por causa do vício, e você tem uma família e voltar, a gente vai fazer. Se não tem emprego, eu vou te dar emprego. Não quer não, eu quero ficar aqui. É isso que está acontecendo. Eles filmam. Aí o prefeito disse, não, aqui não vai, não quer, ou você vai ser preso ou você vai fazer alguma coisa, mas na rua você não vai ficar, ele está sendo duro para isso. Então, eu acho que é uma das soluções, é o cara encarar isso. O cara tem que trabalhar, vai querer viver de Bolsa Família, né? Está doente, vai se tratar. Tem família, vai morar com a família, seja o que for, se vira sozinho, através do emprego, através disso, daquilo, quando você quer de fato, mas não, está acomodado nessa situação e recusa qualquer tipo de apoio, de ajuda verdadeira, que Bolsa Família não é ajuda, é enganação. Mas a circunstância individual de cada um, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de variáveis, né? Há motivações múltiplas. Eu mesmo conheço algumas pessoas Sim. que têm problemas que a gente não consegue resolver e é difícil mesmo para ele ajustar essas questões, por isso continua na rua. Mas, em termos de conduta de poder público, né, quando eu mascaro um resultado para dar a entender que um resultado foi alcançado, quando na verdade nada daquilo foi feito, ou efetivamente o que foi feito não resolve o problema, nada mais é do que manter o nivelamento da situação por baixo, considerar todo mundo muito bem à força de uma canetada. Então, eu não resolvi o problema efetivo de ninguém, taxo a narrativa de que fiz, nivelo tudo por baixo e enfio todo mundo num estágio de mediocridade, onde não há uma contrapartida, não há um esforço, não há uma busca de melhoria, não há nada. Apenas eu estou ali vivendo a miséria da miséria que me dão e que me ajudam. Isso para mim... A ditadura da mediocridade está atrelada a isso. Uma coisa está atrelada à outra. Lamentavelmente. Ele prefere ficar nisso, ou seja, por causa da mediocridade. Bora, é isso aí. Então... E aí, diante disso, a gente percebe que não é só uma questão, de governo, mas é uma questão de formação de caráter de indivíduo por indivíduo, né? A gente precisa fazer uma espécie de campanha de resistência a essa normalização da mediocridade para voltar a buscar aquilo que realmente importa, aquilo que interessa, aquilo que precisa ser conquistado com esforço, com empenho, para levar o país para frente e não para trás, né? Porque do jeito que está, o que a gente vai ter é um retrocesso absurdo em bem pouco tempo. Um retrocesso. Ele não está falando de retrocesso de 4, 10, 15, 20 anos para cá, não. Estou falando de retrocesso de meio século que a gente vive e que até agora ninguém consegue tirar a gente disso, né? Se você está tudo muito enfronhado, os sistemas locais, está tudo preparado para isso, não é muito fácil para você, porque isso veio vindo. Agora, para você desfazer e começar, tinha que ser uma coisa forte. Outra coisa, eu vi uma entrevista... É uma mudança de direção mesmo. Sim, eu vi uma entrevista de um jovem entrevistando outra jovem, e ele perguntou qual era o melhor tipo de música.
Não, a pior tipo de música. Ela falou a clássica. Aí qual é a melhor? A funk? O funk. Por aí você já vê como que a pior é a clássica e a melhor é a funk. Que valores são esses? Que capacidade tem essa de dizer que o funk é a melhor música? E não é nem música, gente. O que passa o funk? O que ele tá... Você vai, eles pedem, canta, o rapaz lá até tem umas situações, eu não sei repetir, não sei dar continuidade, ele começa uma musiquinha dessas aí, vagabunda, que fala uma sequência bem ralézinha, qualquer jovem dá continuidade na canção, qualquer uma. Logo em seguida ele diz assim, canta o hino nacional, ele não sabe nem começar. Como é que você vai... Eu vi esse vídeo que você está falando. Na verdade, ele usa várias músicas, inclusive cantos de torcida de time de futebol e tal. Que não agrega nada, não tem nada. Entendeu? São músicas que o jovem sabe. É triste. Nesse aspecto é lamentável, considerando que os jovens não sabem cantar nem o hino. Não, mas é que, ó, como é que esse jovem que tem esse tipo de posição e que fala isso vai argumentar, vai questionar, vai refletir? Como? A mediocridade está aí, é tudo junto, afeta tudo, é uma resposta medíocre, cara. E ela acha que está certo, eles acham que está tudo certo, eles não têm essa percepção. Eles não conseguem ver que isso está errado, que está tudo distorcido. Tá, você pode não gostar de música clássica, mas não é a pior música, pelo contrário, é a melhor. Agora, tem o MPB, tem isso, tem aquilo. Não, melhor é o funk. Que é isso, gente? Que é isso? É destruição total. Bom, muito bem. Esse assunto vai ter pano para manga. Você sabe que a gente não vai terminar hoje, né? Assim, tem assunto aberto. Aí, só de desdobramentos aqui, eu tinha listado uns 15 itens, né? E a gente não passou nem do segundo. Também está querendo demais, né? A gente vai ter bastante pano para manga aí para outros encontros, outros bate-papos. Tá bom. Obrigadíssimo, Silvana, por mais esse bate-papo. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais Eu Penso Assim, com Silvana Maria Lenz, a corajosa que diz o que pensa, né? Mata a cobra e mostra o pau. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos, obrigada por tudo aí. Querido. Tá bom? Tchau.